Quem nunca Quem não? sentiu vergonha na vida? Quem nunca passou por uma vergonhazinha na vida, né, Eduardo? É, Pode quem ficar, nunca? pode ficar tranquilo que ainda está em tempo. É, Não, não vai faltar oportunidade. não falta oportunidade, hora nenhuma, né? Quantas É, vergonhas nós já passamos na vida, né? isso mesmo. E é interessante que quando eu particularmente lembro das minhas vergonhas, é, eu logo lembro dos sinais que o meu corpo me dá quando isso acontece. É, Geralmente eu sinto um calor no rosto, uma queimação no rosto, e aí se eu tivesse, se eu fosse um pouquinho mais clara, eu acharia, eu diria que eu estaria vermelha, né? Mas eu, isso dá para disfarçar bem. Mas um dos sinais que eu lembro imediatamente quando eu sinto vergonha é essa queimação facial. E depois eu tenho uma queimação na barriga também. Mas a queimação facial, ela vem de cara, assim, a primeira sensação, quando eu sinto vergonha. E você? eu tenho a impressão que eu fico roxo. Que eu não fico vermelho, eu fico roxo. Eu também não fico vermelha, não. Pode ser. Pode ser que eu fique roxa também. É, eu fico com um tom arroxeado, né? Mas é interessante quando você fala do corpo, para a gente sempre lembrar, né? A sintonia entre o que a gente pensa que é e como que o corpo reage àquilo que somos, Sim, né? Isso é muito interessante, porque não existe um eu fora do meu corpo, né? Não existe um eu sim, fora de mim mesmo. Podíamos sim. até fazer uma pergunta aí para a turma que está aí. Você tem vergonha de quê, né? É, Qual que é, qual que é a sua vergonha, o né? Titãs tem uma música que fala, né? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? E a gente pergunta, e você, tem vergonha de quê? Vergonha de quê, né? Vergonha de quê? Eu, por exemplo, tinha vergonha de estar aqui, tenho ainda. É, Eu mas amenizou, mas era muito forte a vergonha de estar aqui fazendo o que nós estamos fazendo hoje. e aí você quando fala isso é interessante porque muitas vezes a vergonha, a gente tem mais facilidade de falar que é tímido a dizer que tem vergonha. Sim, E muitas vezes essa vergonha, por exemplo, de estar aqui, ela está ligada ao medo, né? Porque estar sim, aqui é estar diante de outros, é estar diante do julgamento, do inadequado, né? sim, Então, muitas vezes a nossa vergonha está muito ligada a, ao que nós temos trazido desde o início desse nosso trabalho aqui, dessa nossa roda de conversa, né? Aos nossos medos, ou seja, como que o outro me percebe, sim. como que o Como estou outro me sendo vê, visto, né? É, como que eu estou, né? Então, assim, haja visto que olha quantas coisas que nós ouvimos desde nossa infância, né? Não faz isso que é feio, ou estou com vergonha de você, né? Tantas palavras que a gente nós fomos ouvindo desde a nossa infância de pessoas que são importantes para nós, a nossa mãe, nosso pai, os nossos familiares, os nossos professores. Quando fala assim, nossa, é uma vergonha essa nota que vocês tiraram, sim, entende? Então, assim, como que o tempo todo nós estivéssemos diante do julgamento e da avaliação do outro, sim. certo? Quando a gente tem essa dúvida de como que o outro vai me avaliar, aí provavelmente a vergonha vai ser um recurso que nós iremos utilizar. Sim. A Mônica até fez um comentário aí sobre
a estranha vergonha de receber elogios, a estranha sensação, né, de receber elogios na frente do outro. Sim, Que não vou dizer que é contrária, né, ao que você disse, mas vem dar um pouco de contraponto, né? Porque, tipo assim, você já está sendo bem reconhecido, né? Já não tem julgamento, né? Você já foi aprovado, vamos dizer assim, é. né? Você já foi Mas, aprovado. É. mas isso muitas vezes acontece porque nós já temos instalado dentro de nós a crítica da menos-valia. Sim, sim. Se você fizer um trabalho, se você fizer uma apresentação, alguém falar com você assim, não ficou bom. Ah, realmente. Podia ter melhorado nisso. A gente traz essa crítica do negativo sempre para nós. Agora, se alguém fala assim, nossa, mas ficou bom demais, você está de parabéns, o que que a gente começa a fazer? Que isso? É bondade sua. Não, mas também por quê? A nossa cultura é que reconhecer aquilo que a gente faz de bom, a gente é metido, a gente é vaidoso, a gente é narcisista. Tá se Então a gente achando, também está se tá achando. se achando. E na verdade é isso. Às vezes a gente tem essa dificuldade de lidar com esse belo que nós somos. Sim. Né? Já diz o Salmo 138, muito cantado aí numa época aí com aquela música do Sonda-me, né? Tem uma parte do Salmo que fala: que maravilha, meu Senhor, sou eu. Uhum. Quando Deus criou o homem na história bíblica, ele falou muito bom. Ele não falou bom, igual quando ele criou as outras coisas. O homem e a mulher, muito bom. Então nós somos bons mesmo. Nós sabemos fazer mesmo, nós damos conta mesmo. Sim. Mas e aquela reguinha, né? Aquela danadinha, né? Aquela Quando não vem danadinha. acompanhada da pseudo-humildade. Quem Exatamente. disse, gente, né, que reconhecer o que a gente sabe fazer é ruim, é depreciativo? Não. O que nós sabemos fazer. Né? Uhum. A humildade, reconhecer limites, tem que ser usado na hora certa, Sim. sabe? Tem um momento certo. Então, às vezes, essa vergonha também do aplauso, essa vergonha do reconhecimento, muitas vezes ela pode vir acompanhada desse outro sentimento, né? Nossa, da humildade. Não, que isso. Vamos reconhecer sim que nós somos bons, que nós damos conta. Você falou uma coisa aí que é bem interessante, que é a questão a vergonha acompanhada. Se a gente parar para perceber, ela está sempre acompanhada de um outro sentimento. Para mim, que estou sentindo, eu tenho uma certa facilidade de reconhecer que eu estou com vergonha. Mas a dificuldade é assumir para você isso. Assumir para você que é vergonha. E aí, vamos dar uns exemplos, dar uns exemplos hipotéticos aqui. Por exemplo, eu estou na sua casa. E aí me deu vontade de ir ao banheiro. Eu, com vergonha de ir ao banheiro da sua casa, eu digo que preciso ir embora. Nossa, É tenho que verdade. ir, né? Tenho que ir embora. Por quê? Porque eu tô com vergonha de usar o banheiro da sua casa. Mas eu sei que eu tô com vergonha, mas eu não assumo isso para você. Então eu trago uma outra coisa, né, para justificar essa vergonha. E assim por N coisas. Você me chama para sair, eu tô sem grana. E aí eu invento uma outra desculpa e falo assim: não, Eduardo, não vai dar, eu tenho um outro compromisso. Mas por quê? Porque eu tô com vergonha de falar para você que eu tô sem dinheiro. Né? E Sim, assim vai. E assim a gente vai pensando, né? Quantas justificativas eu fico criando para minha vergonha, né? é, E lembro de uma das nossas conversas passadas que a gente falava que para eu lidar com qualquer coisa, antes eu preciso reconhecer e assumir, senão eu não vou conseguir lidar. é. É. E aí fica muito claro como que nós nos vinculamos a esse outro. Uhum. Como que eu estabeleço a relação
com esse outro que está diante de mim. Porque quanto mais livre nós estivermos da necessidade do julgamento do outro, mais livre também é a nossa relação com esse outro. Sim. Então, quando a Mônica faz esse comentário que é tão importante, né? Quando eu estou livre do outro, ele pode me elogiar, ele pode me criticar, que eu vou embora do mesmo jeito, reconhecendo a fala do outro, mas trazendo sentido para aquilo que precisa ter sentido. Uhum. Nada de verdade absoluta. O outro não tem uma verdade absoluta sobre mim. Porque eu posso mudar de opinião, inclusive. Amanhã eu Sim. posso fazer diferente. Então, assim, isso é muito interessante. E quando a Sheila coloca aqui também a questão de, às vezes, diante de uma plateia ao vivo, presencial, ela não teria vergonha. Mas já aqui no online, ai, ai. E é isso mesmo. Sim. Porque é a situação do imprevisível, de não saber quem está diante de nós, por exemplo. Vamos supor, é quase semelhante, mas vou fazer uma palestra presencial lá no salão de algum lugar. Uma coisa já vai acontecer de cara. As pessoas que ali estarão, ou elas gostam da minha forma de trabalhar, ou é o tema que é interessante para elas. Então, uma autoafirmação naquele momento eu já tenho, Sim. não é verdade? O online já não traz muito essa sensação para a gente, porque quem de nós aqui nunca saiu clicando nas bolinhas das lives, Uhum. né? Às vezes eu tenho até medo, assim, eu fico assim, não dá que eu clico, eu vou ser a primeira pessoa, aí eu vou ter que ficar lá. Já aconteceu comigo. Não é? Você clica ali, aí a pessoa assim, De oh, entrou o curiosidade. Eduardo. Ah, então acaba que De podia ter curiosidade, eu uns entrei e 5 chegou lá, era só segundinhos, eu. né? Eu tive que ficar. Né? Se você entrou aqui assim, faça o favor de continuar aqui. Então, assim, mas Real, real. sempre vai passar por essa vinculação com relação ao outro, sempre vai passar pela forma que nós percebemos o olhar do outro, essa integração que o outro coloca diante de nós. Né? Eu acrescento uma coisa aí, Eduardo, Aham, nesse comentário da Sheila e nessas duas colocações que você colocou do presencial com o online. Tem uma coisa que eu considero muito importante que talvez vai completar essa questão dela, que quando nós estamos ao vivo diante de uma plateia, a plateia está sendo vista por mim. sim, Né? Então existe uma troca direta de olhares ali. Aqui não. Aqui nós estamos sendo vistos, mas quem está nos vendo não está sendo visto. é Né? verdade. Por mais que apareça aí, né, sobe aqui para a gente quem entrou, mas a gente não sabe quem permaneceu. Né? Pode É ter feito verdade. esses 5 segundos aí, quem entra falando de quê, deixa eu ir embora. Entende? Então, não tem essa troca direta. A troca aqui ela é indireta. Nós estamos oferecendo, mas o que nós estamos recebendo aqui, nós não tem essa troca direta que teria no presencial. Talvez isso amenize um pouco, né? Essa sensação. Né? E tem É até, né? verdade. Outro dia uma pessoa me perguntou por que a gente não fecha os comentários, né? Um motivo de não fechar os comentários é dar oportunidade para as pessoas participarem e estar fazendo essa posição, né? Colocando a gente aqui, tipo, vocês estão sendo vistos e eu quero ser visto também. Né? E a outra para fica estranho, né? Ficar só eu e você aqui, né? Assim, poxa, deixa as outras pessoas estarem aqui com a gente. Por quê? Porque nós só estamos aqui porque a gente sabe que tem outras pessoas do outro lado. Então, para Justamente. fazer mais sentido, né? E é por isso que toda hora eu desvio o olhar assim, ó, para eu poder ler os comentários, que eu fico com uma outra tela aqui
E é interessante como que é bom as pessoas irem comentando, né? Escreve alguma Uhum. coisa, manda uma figura. Acaba que o virtual faz a gente perceber a presença das pessoas, o movimento. Eu também, quando eu participo de live, eu sempre gosto de fazer um comentário, mesmo dar um bom dia, um oi, ou mandar um coração, alguma coisa, porque a gente aqui sabe como que é importante essa interação, Uhum. certo? Então, assim, que é diferente de quando você grava um vídeo e posta lá no YouTube, por exemplo, e a reação é posterior, Sim. né? Você, depois que posta, quando você não faz no ao vivo, é que você vai ouvir, vai ler o comentário das pessoas, vai ver quantas pessoas visualizaram, né? Então, assim, acaba que ter o comentário rolando é uma forma de interação e de integração com os outros também, Sim. né? A Carolina riu aí perguntando, rindo aqui, falando que não mostra quem saiu. Ainda bem, Carolina, que não mostra as pessoas que estão saindo, só as que estão entrando. Ainda É, bem que não mostra a pessoa dando tchau, né? Saindo. Cada tchauzinho é uma pessoa que saiu. Ainda bem que não. Mas é, é, eu fico lembrando, né, das possibilidades que a gente tem de, de trazer à luz. E trazer à luz, eu posso também dizer que é trazer à consciência, né, as nossas vergonhas, né? sim. E aí vira uma métrica de amadurecimento, né? Quando eu olho para as vergonhas, né? Quando eu olho para trás e eu olho para quanta coisa eu já tive vergonha e consegui superar, quanta coisa que eu já fiz e eu não tive coragem de trazer à luz até hoje por vergonha, né? Lembro que Freud, quando ele lógico, né, levando em consideração todo o contexto, né, da época, Freud ele custou a trazer à luz as ideias dele, né, a público, né, as ideias dele. Uma das ideias que revolucionou a psicologia, que foi a associação livre, né, e ele tinha muito medo, né, de como que seria tratado isso, como que isso ia ser, né, acolhido. E acredito eu que na frente desse medo tinha uma vergonha também, porque tinha grandes dinossauros ali na frente prontos para comê-lo, né? Tipo, Sim, quem com é certeza. você, né? Quem é você? E estamos aí, né, vivendo esses benefícios. Mas, enfim, quando a gente consegue trazer à tona, consegue trazer à luz tudo que a gente já passou e um dia foi visto como vergonha e hoje é visto como experiência, como vivência, É, né? E claro que a gente está vivendo hoje e amanhã a gente vai dar conta de olhar também com esse olhar, né? e é interessante que quando a vergonha passada vira experiência, a gente ri dela, Sim, né? Então, quer quanto contar melhor uma? depois. Não, nesse momento não. Mas é interessante, porque quando você deu o exemplo da questão do banheiro, né? Você está na casa de um amigo, vai embora porque está com vergonha. Se essa amizade ela perdura, se essa amizade continua, um dia numa rodinha a gente ri disso, né? Ô Rose, você lembra aquele Sim, dia que estava na sua sim, casa e que de repente me deu a vontade de ir embora? Ah, porque eu queria ir ao banheiro. Não é assim? Então, assim, aí sim, aquilo já vira exatamente. permitido, né? Já vira o dito. Sim. Mas olha que interessante também. No futuro, quando eu dou conta de te contar isso, de uma experiência que eu passei na sua casa ou você passou na minha, é sinal que a nossa relação de amizade está mais forte, está mais Sim. livre, e eu estou olhando para você com a régua do julgamento bem menor. Uhum. Aí eu dou conta de te dizer. Então, é muito importante nós percebermos nas nossas relações como que anda a nossa régua do julgamento.
e como que sim, nós apresentamos essa régua para os outros. Porque aí, com relação à vergonha, duas questões importantes. Nós precisamos tomar cuidado com a crítica que nós fazemos, mas também com a autocrítica. sim, Porque o julgamento que fazemos, muitas vezes, é o julgamento que sofremos. que sofremos. Né? Então, É, já diz a gente, a medida do outro, do nosso olhar para o outro, é a medida do nosso olhar. Então, sim, muitas vezes a gente comete essa questão, né? Às vezes o meu julgamento é muito pesado, né? E às vezes a minha forma de ouvir o julgamento do outro é muito pesada também. Às vezes o outro só queria ponderar alguma coisa, uhum, só queria comentar alguma coisa e a gente já ouve aquilo ali com a mão forte, né? Por quê? Porque a luzinha da autocrítica ela é pesada demais. Então é sim, muito importante quando a gente. E quando o outro, às vezes, está ponderando alguma coisa sobre nós, a gente ouve com vergonha. sim, Porque a gente quer ser o Superman, né? A gente quer uhum, ser o ilimitado, a gente quer dar conta de tudo. Então, na uhum, hora que o outro aponta alguma coisinha que eu poderia fazer melhor, ou alguma outra coisa que eu poderia ter falado de uma outra forma, a gente fica envergonhado. A gente uhum, sai do lugar da gratidão, do outro poder dizer aquilo, e a gente sai do lugar de melhoramento e se esconde no uhum. lugar só da crítica que o outro fez e fica no lugar de ferimento, de dor. Aí a gente fica recolhido, a gente fica envergonhado. Sim. É, vou tentar fazer um link com o que você falou aí para a gente aproveitar o comentário da Priscila, que foi muito pertinente aqui sobre esse espaço de segurança. Lembrando que se a crítica do outro cola em mim é porque eu já estou me criticando há muito tempo. Né? Se o julgamento do outro chega até mim é porque eu já estou me julgando há muito tempo. É assim que essas coisas chegam em mim, né? Eu abro esse espaço para isso. Com o quê? Com o meu auto-julgamento, com a minha autocrítica. E tem um espaço chamado espaço de segurança, né? Já linkando aí com a fala da Priscila, que ele é um espaço, num primeiro momento, externo, que a gente pode falar aí sobre essa questão da amizade, né, dos lugares que a gente está, etc. Que quando esse espaço externo ele é seguro, eu crio internamente um espaço de segurança para ser. E aí eu consigo me despir dessa vergonha, né? Que é o que a Priscila fala aí na questão, por exemplo, do consultório, né? Nós, dentro do consultório, nós levamos um pouco mais de tempo, mas é porque também a gente vê as pessoas com mais frequência do que ela, né? Mas a nossa primeira tarefa é criar para o cliente esse espaço de segurança externa, para ele ter um espaço de segurança interna para ele ser, e ele começar a se despir, primeiramente dessa vergonha, né? Agora, difícil é quando chega alguém e te despe, né? Sem sua autorização e sem segurança, né? Vai ali e tira Sim, toda a sua veste, né? E é, aí acontece uma invasão, né? Essa invasão que é muito, né? Acredito, né? A Priscila, né? Acredito que isso também acontece muito com ela e a gente tem que tomar muito cuidado com isso para que não aconteça essa invasão, para a gente ter esse respeito, né? Porque senão a gente fecha esse caminho, a gente fecha esse espaço. E para ele se abrir de novo, é um problema. é. E aí a gente precisa sempre deixar muito claro de quem que é o processo, Sim, né? sim. Seja no processo psicoterapêutico, no processo da nutrição, numa academia de ginástica, que seja numa aula, a gente, numa conversa com um amigo, a gente precisa sempre saber onde é o nosso lugar. Porque Sim, quando eu não sei o meu lugar, eu invado o outro. E invadir o outro é colocá-lo, inclusive, na possibilidade
desse lugar de vergonha. Uhum. Quando a gente dá um passo a mais do que o outro estaria preparado, eu posso colocar o outro nesse lugar de limite, eu posso colocar esse outro no lugar de vergonha. Eu acho interessante no consultório, quando a pessoa entra pela primeira vez, a questão de qual lugar que ela vai sentar, né? Uhum. Sim. E aí eu já dou uma indicação para ela. Eu sempre falo assim, olha, qual que é o lugar que você acha que é mais confortável para você? Geralmente eles acham que é na poltrona maior, né? Então sente na poltrona maior, Sim. entende? Então, assim, mas é para dizer isso para o outro. O ambiente é seu, o processo é seu. O consultório, é, ele é meu, porque ele foi constituído por mim, mas é o meu que é para o outro. E esse outro é convidado a estar ali. E Uhum. olha, o símbolo do consultório a gente pode, inclusive, propor para a própria vida. Numa relação, por exemplo, de amizade. Qual que é o lugar que o amigo pode ocupar na minha vida? E qual Uhum. que é o lugar que eu posso ocupar na vida deste amigo? Numa Sim. relação de casal, inclusive. Qual que é o lugar que cada um é convidado a ocupar dentro daquela relação? Perceber o lugar nos ajuda a viver esse relacionamento com maior qualidade. Qual que é o lugar da mãe? Qual que é o lugar do pai? Qual que é o lugar do filho? Qual que é o lugar do professor? Qual que é o lugar do aluno? E isso não é menosprezar ninguém, não. É uma hierarquia de valores que nos ajuda a viver bem as relações. Uhum. Hoje um paciente chega no consultório médico, porque ele já pesquisou no Google, querendo já falar para o médico qual que é a terapêutica, qual que é a medicação, qual que é o exame que ele vai fazer. Não, a gente precisa saber qual que é o nosso lugar. Não é no Uhum. sentido assim, fique no seu lugar. Não, não é nesse sentido que eu estou dizendo. Mas, porque às vezes a gente recusar o nosso lugar é se colocar no lugar de enfrentamento, é se Uhum. colocar no lugar de ataque, Uhum. né? Ou então num lugar de defensiva muito exagerado, né? Então, assim, é sempre interessante a gente entender qual que é o nosso lugar. E a vergonha, já que é o nosso tema central também, às vezes, é quando eu não percebo o lugar. Quando eu dou muita vazão para o que o outro diz. Eu tenho Uhum. tanta certeza que aquele outro está certo sobre mim mesmo, que eu fico até com vergonha de ter feito aquilo, de ter dito aquilo. Então, assim, a gente saber, se preocupar, tentar compreender qual que é o lugar da gente nas relações, faz muito bem para a gente, faz muito bem. Sim. Eu fico pensando, né, nesse espaço, e já voltando no espaço de segurança, desse lugar, que quando nós éramos crianças, e como que a gente tinha segurança de passear por esse lugar sem medo, né? Sim, Com muita tranquilidade. E hoje a gente vê como que as crianças elas têm esse medo, né? E aí a gente, né, já olha para a questão das brincadeiras, né, que hoje elas são consideradas bullying, né? Se uma criança de hoje passasse pela metade das coisas que eu passei na infância, ela não sobreviveria. Por quê? Porque hoje nós temos esses rótulos, sabe, Eduardo? Eu fico muito preocupada com esses rótulos e com esse espaço de segurança que é protegido por esse rótulo, entende? E que eu fico pensando também como que isso como que isso é levado para o conhecimento da criança, por exemplo. As brincadeiras, né? Hoje as brincadeiras elas são brincadeiras de tato, né? Que você tem que tomar muito cuidado, você tem que ter muito jeito para brincar, porque senão você ofende, porque senão você constrange, porque senão a pessoa está sofrendo um racismo, um bullying. E isso
gera um espaço de insegurança nas relações. Né? Aí agora a gente entra no contrário, né? Como que isso gera um espaço de insegurança, como que eu fico inseguro. Eu falo isso porque eu gosto de brincar muito, eu gosto de rir muito com as pessoas, e hoje eu já não tenho mais essa mesma liberdade, dependendo da pessoa que eu vou chegar para brincar. E eu, né, Sim, falo porque eu te conheço há muito tempo e você também é assim. Né? Então a gente chega numa segurança entre nós e a gente brinca, a gente ri, e que às vezes, infelizmente, a gente não tem isso com outras pessoas. Justamente por quê? Por causa desse espaço de insegurança que é gerado. Né? A Fernanda está falando aí a geração do mimimi. Mas é preocupante isso, porque isso é de segurança interna, né? Isso é de segurança interna. Qual que é a minha segurança interna para acolher, por exemplo, uma brincadeira, para acolher, igual as meninas falaram lá em cima, um elogio, né? Porque a gente fica falando muito de crítica, fica falando muito de julgamento, mas tem esse outro lado também, né? O é, lado do gentil, do cuidado, né? Tem gente que tem vergonha de receber cuidado, sim, né? Tem gente que tem vergonha de receber dinheiro pelo serviço, sim. né? Tem gente que tem vergonha de receber trocas, né? Trocas justas, né? Aí a gente entra na brincadeira, mas a gente vai além, né? Além a isso, né? É. É, Mas enfim, isso que você está dizendo, tem um pensamento do Mário Sérgio Cortella, naquele livro, né? Nós não nascemos prontos. E é interessante que ele fala das relações, né? Do pronto para o não pronto. Quando você fala na nossa relação de amizade, como que a nossa geração, e sem ficar no saudosismo também, né, gente? Porque sim, ninguém aguenta mais, né? Mas se a gente for pensar, como que nós estabelecíamos as nossas relações? Do não uhum, pronto para o pronto. para o Ou pronto. seja, uma relação de experiência. A nossa amizade, as relações, elas eram dadas a partir de experiências. Tem a Sheila aí, que entrou agora mesmo, que amiga de longa data, a Mônica. Nós estamos aqui num grupo, aliás, maioria das pessoas, grupo de amigos. Olha que bonito isso. E Sim, como que as nossas amizades foram se dando? Na experiência. A gente foi se afinando naquilo que a gente gostava. Era no cantar, era no ajudar. E isso ajuda a gente a viver uma intimidade. Hoje não. Hoje as relações, elas quase vêm do pronto para a desconstrução. uhum, Hoje a gente coloca hoje nós vivemos nas relações de ideais. Então, a gente quer o amigo pronto, a gente quer um namorado pronto, a gente quer tudo pronto. Mas uhum. também, né, lembrando da relação do fast food, né? Hoje você põe um negócio estranho ali na panela com água fervendo, de repente vira comida, Sim, entende? Você não vê as coisas, o processo das coisas, né? Você vai numa loja hoje, você vai lá comprar plantas artificiais. Você não aprende a plantar, a ver aquela planta crescer, a cuidar daquela planta. Então, isso com certeza interfere muito nas relações. Hoje, eu fiz uma pesquisa com adolescentes perguntando para eles o seguinte: vocês têm mais amigos virtuais ou amigos reais? Mais amigos virtuais. E aí eu continuo a pergunta: dos seus amigos virtuais, quantos deles vocês conhecem no real? Quase zero. Ah, mas ter amigo virtual é muito melhor. Mas é por quê? Porque é quase que numa lista de classificados. uhum, Você já vai lá naquele amigo, naquela pessoa que torce no mesmo time que você torce, que gosta da mesma roupa, que gosta da mesma. E aí não tem conflito. Aí não tem diferença. uhum, Aí não tem nem vergonha. Tem vergonha do real. Porque quando no real a gente vai conhecendo as pessoas, ao tempo, ao longo do tempo, a gente vai descobrindo o que a pessoa gosta, o que ela não gosta. Ai, gente, nossa, ela gosta disso?
Nossa, ela torce para esse time. Só que aí você já é amigo do outro. Você já está afiliado ao outro. E essa diferença dessas relações eu acho muito interessante, porque elas trazem para nós os pensamentos disfuncionais das relações, que vêm com a vergonha, por exemplo, com relação à aparência. Quando a gente hoje vive mais a influência das relações virtuais, a gente se prepara, né, para poder entrar no ar, né? E na relação da amizade, não. Amizade real, a gente é do jeito que a gente é, porque foi construindo. A gente sabe a hora de vestir aquela roupinha para ir na festa, né? Para estar diante do outro, mas isso é um processo de construção. Sim. As relações, elas vão se dando dessa forma também, né? Então, quer dizer, hoje fico até tentando arriscar de que a gente tem vergonha. Hoje, talvez, a gente tem mais vergonha da forma como nós nos vemos do que da forma como que o outro poderia nos ver e nos perceber. Sim. E claro, né, não é criticar, né, Eduardo? Nós estamos, né, até porque nós, enquanto seres humanos, nós estamos aqui para aprender a ser humanos, né? E nós aprendemos a ser humano nos relacionando com outros humanos, das diversas formas, né? E quando a gente fala, né, sobre os meios de relação hoje, né, é o que é o momento atual, né? É o momento atual. E aí, dentro da sua fala, eu pego um link aí desse espaço, né, construído, que o que a gente vê que hoje existe muita dificuldade, por exemplo, é das conversas desagradáveis da vida que a gente precisa ter um dia. Um dia você vai precisar ter uma conversa desagradável com alguém. Que seja no trabalho, que seja no ambiente acadêmico, que seja em casa, que seja no seu ciclo de amizade, né? E essa conversa, né, o desagradável aí, vai depender dessa relação que eu tenho, né? Essa relação que foi construída. Como que a minha relação contigo foi construída? O nível de desagrado, ele vai ser medido aí. Se eu tenho uma relação próxima, segura contigo, essa conversa não vai ser tão desagradável assim. Agora, se a nossa relação ela não é segura o suficiente, vai ser mais difícil de eu chegar e te abordar, né? Vai ser mais difícil eu escolher palavras para te falar o que eu tenho para te falar, né? Tom de voz, né? Para trazer a situação à tona. E às vezes talvez eu nem fale. E a relação acaba por isso. Quantas relações a gente já vê, né? Sendo dissolvidas, por quê? Porque precisávamos ter uma conversa e não tivemos. Quantas vezes a gente escuta assim, a gente nem conversou, simplesmente parou de se falar. Verdade. Né? Não tivemos nenhuma conversa. Ué, mas por que você e fulano, vocês eram tão amigos? Por que vocês não são amigos mais? Ah, não sei. Simplesmente acabou. Um dia, assim, a gente parou de se falar, parou de trocar mensagem, parou de se ver e hoje a gente não é amigo mais. Olha como que eu não tenho esse suporte seguro, né, de ter essa conversa. Eu falo desagradável porque na verdade eu não encontrei outro nome para substituir ainda no primeiro momento. Mas porque traz esse primeiro momento, esse espaço de vergonha, né? Eu ter que chegar e falar uma verdade para você, né? Ter uma verdade para contar para o Eduardo, né? Não sei como ele vai reagir, não sei como ele vai acolher isso, né? Então, só para fechar esse espaço, né, de relação construída, né, de relação vivida e experimentada que você estava falando, nos traz base para isso também, para essas conversas que um dia a gente vai precisar ter, né? Um dia eu vou precisar discordar do meu chefe, como que eu vou fazer isso? Eu vou ficar com vergonha? Um dia eu vou ter que debater com o meu professor, que eu vou discordar dele. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ficar com vergonha? Um dia eu vou ter que chegar para o Eduardo e falar para ele assim, ó, Eduardo, geral tá rindo de você por causa disso, eu sou sua amiga, né? Eu preciso te contar, né? Vou ficar com vergonha?
né? Então, como que essas relações experimentadas, vividas e construídas, ela nos embasa para isso também, né? Para eu ser, né? Isso é muito interessante, porque vai depender muito de como nós fomos construindo essa relação, Sim, né? Então, sim. assim, e tem uma coisa, Rose, a gente às vezes gasta muita energia para manter as relações perfeitas, Uhum. né? Ideais. Ideais. E ao passo que você usou uma palavra, você usou, né, como sempre, duas palavras muito bonitas que eu gosto muito. Você usou a palavra suporte e acolher. Se de repente a gente conseguisse fazer que as nossas relações fossem relações de suporte para acolher o outro, que o outro entendesse assim, não, tá tranquilo, eu posso contar com você, eu me sinto acolhido por você, as relações seriam mais fáceis. Mas o tempo todo, né, a gente tem essa dificuldade de sempre se colocar no lugar de superioridade e de inferioridade, e aí a coisa não vai. Eu acho interessante, por exemplo, em aula online, eu sou o professor e tenho um aluno, só que às vezes o meu microfone está desligado. Então eu estou falando, 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 mas não tem ninguém me ouvindo. Aí um aluno tem que intervir. Olha que bonito. Ô, Uhum. professor, seu microfone está desligado. Quem esse menino pensa que é? Mas é a Uhum. intervenção correta, tá vendo? É a Sim, intervenção da hora. sim. Então, assim, é tão bonito quando. Imagina, mas a turma inteira pode pensar assim: eu que vou falar para ele, Deixa ele lá. deixa ele lá. Faz Saindo até um do. meme faz até um meme de você depois. Na verdade, e eu aqui achando que a coisa tá Sim, rolando, né? sim, Oh, quem nunca passou por aquele almoço de família e o famoso feijão no dente, a sim, couve, o sim, arrozinho no canto da boca, e a gente sim, fica naquela situação assim, fala ou não fala? sim, Aí sim, a gente dá um sinalzinho, né? Ou seja, a sim, gente se incomoda, sim, né? E aí achar o jeito de fazer essa intervenção. Mas é na acolhida, é no sim, suporte, sim, né? Nunca é bom deixar o outro se perder no caminho da estrada da vida. sim, sim. E principalmente quando eu estou nessa estrada com ele, né? Nós precisamos Sim, lembrar isso, né? Quando eu vejo alguém se perdendo, um pouco de mim se perde com ele, sim, né? E eu sinto isso, eu me incomodo por isso. Por quê? Porque o outro está se perdendo. E aí quando vem dessa acolhida, né, que eu vou chegar para você e falar para você isso, né, que tá doendo em mim ver você indo para onde você está indo, aí às vezes não tem acolhida. Quem é você para me falar qualquer coisa, né? é, Então, e aí vem uma vergonha disfarçada, que né, dentro do nosso horário aqui, a gente já está quase findando, a gente já pode voltar tentando fechar nisso, né? A vergonha, ela vem muitas das vezes disfarçada. Ela se sim, disfarça de outros sentimentos, né? E, e aí eu não sei se pode dizer se era só vergonha. Não sei se é só, né? Não sei se é só porque eu vejo assim muitas atitudes, Eduardo, e muita coisa ficando para trás, muita coisa importante sendo deixada de lado por vergonha, sabe? Muita coisa que poderia dar certo, muita coisa que poderia fazer bem, muita coisa que poderia salvar muitas relações, salvar muitas pessoas, né? E até mesmo se salvar, né, se perde por vergonha. Oportunidades, né? Oportunidade de ser sim. melhor, né? E, e justamente por isso, né, que nós falamos no início, né? É difícil de assumir, né?
É difícil num primeiro momento de ser assumida. E aí ela ganha esse espaço, né, de justificativa, até de sombra, né? Trazer outros sentimentos para eu não precisar assumir que eu estou com vergonha de você. É. Mas é um trabalho árduo, né? Sim. Essa questão da gente se posicionar, deixar a vergonha de lado, porque eu fico vendo, né? A criança, nós, né? Com os nossos 4 ponto alguma coisa, 3 ponto alguma coisa, né? A gente, porque quem nos educou a partir do que ele tinha como verdade. Uhum. Então, assim, ao mesmo, a gente confunde o que é a timidez com educação, sem vergonha, com falta de Com educação. falta de educação. Aí depois a gente vem para a escola, aí a vergonha já é ruim, porque o aluno fala aí, eu tenho vergonha. Que isso, menino? Não tem que ter vergonha, não. Aí depois a gente vira adolescente, a gente quer extravasar, a gente é podado de novo. Você não E tem chamado, vergonha de falar isso, não? e chamado de sem vergonha. Chamar de sem vergonha. Aí depois a gente cresce, e aí agora é a hora de decidir, de usar, É. né? Porque é isso que é importante na vida adulta, principalmente. Eu acho que tem um momento da vida da gente que a gente tem que sentar como se estivesse diante de uma mesa cheia de papéis bagunçados e organizar e falar assim, não, peraí, pronto, agora eu tenho que resolver o que eu vou fazer com tudo isso que fizeram de mim. Uhum. Agora é a minha hora de me posicionar diante de tantas posições. Sim. Mas uma coisa eu vou falar, fiquem tranquilos, se aquilo que você quer dizer, se aquilo que você quer fazer for honesto com você, for honesto com a sua vida, pode fazer. Pode fazer tranquilamente. Se, Sim. como dizia um amigo meu, se pode ser dito à luz do dia, fique tranquilo. Fique tranquilo. Sim. Pode ser que não dê certo. Pode ser que o outro não compreenda. Pode ser até que não seja nem o momento, mas vai ser válido. Vai ser válido. E E, outra coisa eu digo, Rose, não substitua aquilo que você precisa dizer por aquilo que os outros dizem nesse lugar, uhum. certo? Sempre quando a gente ouve, vê a atitude do outro, não deixa isso te invadir. Você pode convidar para que isso tudo entre na sua casa, que é você mesmo. Mas é um convite. Uhum. Né? Então, assim, mas Sim. a nossa casa não precisa estar vazia, como nós falamos na semana passada. A nossa casa precisa estar preenchida de nós mesmos. E não se preocupe, não. Se a sua casa é amarela, a do outro é azul, a do outro nem cor tem, a do outro nem rebocada é, se a sua janela é colonial, se a outra é de blindex, isso não importa. Isso não importa. Cuidado com as réguas que você está usando para falar certo, errado, é bom ou mal. Não. Seja honesto com você, com seus Uhum. pensamentos, com seus sentimentos, e aí, com certeza, tudo vai dar certo na sua vida. Sim. E ser honesto, né, Eduardo, é num primeiro momento eu responder com muita honestidade para mim por que eu sinto vergonha. Sim, Né? A honestidade ela começa aí, né? Você está com vergonha de alguém, de alguma coisa, não interessa do que. Percebeu esse sentimento de vergonha? Pergunta, por que eu estou com vergonha? E seja honesto com você na resposta. Seja honesto contigo mesmo. Por que eu sinto vergonha disso? Por que eu sinto vergonha dessa pessoa? Por que eu estou com vergonha nesse momento? E quando você consegue ser honesto contigo, é um passo para o reconhecimento.
E um passo para o reconhecimento, você já está enfraquecendo esse sentimento de vergonha. A possibilidade dele ser superado na próxima esquina é muito grande, né? Sim. É muito grande, justamente por isso, pelo que você disse, né? Eu fui honesto comigo. Eu fui honesto comigo. A minha parte, né, ela está pronta, né? Eu fiz a minha parte de reconhecimento, de acolhimento, eu sei por que eu estou assim, né? Então eu já posso assumir isso à luz, né? Como você mesmo disse, eu já posso trazer É, à luz. E, gente, é. vergonha, só para fechar, vergonha é humano, Isso, tá? bem Por lembrado. favor, tá? Bem É lembrado. humano sentir vergonha, tá? Nós não podemos esquecer disso. É humano, tá? Sentir vergonha. Não é só você que sente, não. Não é só eu que sinto, não. Todos os humanos sentem vergonha. Então, quando é só eu que sinto assim, não, não, é humano. E a gente precisa mais uma vez lembrar disso. Nós estamos aqui para aprender a ser humanos. É, isso é muito importante. E quando a gente fala dessa honestidade, eu lembro muito do evangelho do filho pródigo, né? Ele foi honesto com ele. Foi dramático ele chegar para o pai e pedir a herança, né, para uma pessoa viva. Foi dramático a opção que ele fez de ir embora para um país distante, gastar o dinheiro igual ele gastou. Mas foi muito honesto quando ele reconhece que deveria voltar para a casa do pai. E mais honesto ainda, ele decidiu voltar pelo mesmo caminho que ele foi, reconhecendo tudo que ele fez. E olha, a falta de vergonha na cara dele colocou ele diante do amor do pai. Olha que Uhum, bonito, uhum, entende? Então, assim, ele não ficou assim, ai, eu tô com uma vergonha. Não, não. Ele se reconheceu como filho o tempo todo, mesmo que não merecesse mais tudo aquilo que tinha na casa. sim. O que, que eu estou querendo dizer? Não tenha vergonha de amar, não tenha vergonha de dizer que ama, não tenha vergonha de dizer perdão, não tenha vergonha de dizer não deu certo, eu não consegui, porque, como a Rose bem disse Eu agora, não dou conta. eu não dou conta, eu sou Eu humano, sou humano. eu tenho limite. E o limite nos aponta para uma coisa que eu sempre falo e acho maravilhosa. Nos aponta para a possibilidade. Nós somos Sim. possibilidades. Uhum. Entende? Nós não temos uma régua que nos aponte para o perfeito, para o pronto e para o acabado. Nós somos sempre isso, nós somos limite, nós somos possibilidade, nós somos finitude. Sim, Mas nós, como a Rose gosta de dizer, né? Nós temos a transcendência em nós, né, Rose? sim, Esse divino sim, instalado em nós. sim. E é isso que nos faz belos. Então, assim, com certeza, as fronteiras, os muros, as barreiras de uma casa, de uma relação, estarão muito mais baixadas quando a gente permite a limitação, a possibilidade. Vamos juntos, vamos ver o que a gente dá conta de fazer? Sim, Fica mais leve viver a vida assim. sim. Nós vamos fechar aí com essa pergunta da Raíssa. E vocês não têm vergonha de fazer só uma hora de live, não? Ai, gente, pois é, Rai, a gente tinha vergonha de a gente tinha vergonha de encerrar a live porque a gente não sabia onde apertar para salvar. E aí a gente ficava esperando como fazer isso, né? Mas enfim, é isso. Obrigada a todo mundo, né, pela participação, por estarem aqui hoje. Não tenham vergonha de ser, não tenham vergonha de ir, não tenham vergonha de estar, né? Mas se tiver, vai com vergonha assim mesmo, sem problema não. Fazer o quê? Verdade. Vai que não dá tempo de superar a vergonha, né? É, com certeza. né? E,
E é isso, né? A gente não pode esquecer das nossas limitações humanas, né? A vergonha é mais uma delas. Então, lembre-se, somos humanos, né? Passamos por isso por causa da nossa humanidade. E quando a gente acolhe e aceita a nossa humanidade, fica muito mais possível de ser. Verdade. Uma E boa que bom semana ser para humano, nós. né? E que bom ser humano. Que Que bom é bom ser ser humano. humano, Que né? bom é ser humano. Que bom é Sem ser ser humano. definição. Sem ser definição. Simplesmente humanos. Isso Um mesmo. abraço. Obrigada a Muito todos. Uma obrigado. boa semana para Paz e todo bem. mundo. Fiquem com Deus. Amém.